o V. No caso de uma trajetória retilínea, nós vamos chamar ele de movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, MRUV. Quais são as características desse movimento que diferencia do movimento que a gente estudou na aula anterior? É que, neste caso, o que vai se permanecer constante será a aceleração. Ou seja, tendo a aceleração não nula, nós vamos ter que a velocidade tanto pode aumentar ou diminuir de acordo com esse fator da aceleração. Sempre com o mesmo incremento, sendo ele positivo ou negativo. Isso vai fazer com que haja a variação da velocidade. No movimento retilíneo uniforme, ele poderia ser classificado de acordo com a sua velocidade, em progressivo ou retrógrado. Lembrando, o progressivo é quando a velocidade é positiva, o retrógrado é quando a sua velocidade é negativa. Agora, no MRUV, podemos ter mais uma classificação de acordo com a aceleração e a velocidade, ou seja, nós vamos ter que olhar as duas neste momento. Se a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal, dizemos que esse corpo é acelerado. Agora, se a velocidade e a aceleração tiverem sinais contrários, dizemos então que ele é retardado. Nome difícil, né? E fácil da gente lembrar também. Agora, como no movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos algumas funções. Nós tínhamos a função horária das posições. No caso do movimento retilíneo uniformemente variado, nós teremos mais funções. Teremos a função horária dos espaços e a função horária da velocidade. Vamos iniciar agora a função horária dos espaços, utilizada para determinarmos onde o corpo se encontra em determinado tempo e é dado pela função. X é igual a x0 mais v0 vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. O x, lembrando da aula anterior, é a posição onde a gente quer saber, num instante qualquer, que no sistema internacional é dado em metro. O x0 é a posição inicial, ou seja, no tempo que a gente começa a contar em 0 segundo, ou no tempo que a gente começar a contar os espaços. A V0 é a velocidade inicial. Por exemplo, a partir desse instante, vemos qual é a velocidade que ele tem, relembrando, metro por segundo a unidade no sistema internacional. O t, que é dado em tempo, que é o tempo que é dado em segundo. E a aceleração, que é dada em metro por segundo ao quadrado. Relembrando então, x é igual a x0 mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Ou, se preferir, x igual a x0 mais v0 vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Como sabemos que há também uma variação da velocidade, temos a função horária da velocidade escalar. Essa função nos fornece a velocidade em determinado instante, e ela vai ser dada por v igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo, onde o v é a velocidade naquele instante que a gente quer saber, e ela é dada no sistema internacional em metro por segundo, assim como a velocidade inicial, que é dado pelo v0, também em metro por segundo. E a aceleração, que é o incremento dessa velocidade em cada unidade do tempo, que é dado em metro por segundo ao quadrado, e na nossa fórmula está representado pela letra A. E temos o tempo, que é o tempo que a gente quer saber, daqui 10 segundos, qual vai ser a velocidade, por exemplo. Como vimos, tanto a função horária das posições quanto a função horária das velocidades necessitam da grandeza tempo. Agora nós vamos ver uma equação onde a gente não precisa saber do tempo. É o que nós chamamos da equação de Torricelli. Mas como que esta equação foi deduzida? Uma continha bastante simples, e vou deixar o desafio de vocês deduzirem ela ali. É bem simples. Na primeira, ou seja, na equação horária das velocidades, v igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo, isole o t, deixa o t sozinho e deixa as outras unidades do outro lado do igual. E na segunda equação, no caso nossa, a primeira equação, x é igual a x0 mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado, no lugar dos tempos, substitua. Isso nós vamos obter a seguinte equação. V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔX,
O v é a velocidade num instante qualquer, dado no sistema internacional por metro por segundo. O v0 é a velocidade inicial, também dado por metro por segundo no SI. O a é a aceleração, que no SI é dado em metro por segundo ao quadrado. E o ΔX é a distância percorrida. Mas o que é o ΔX? Relembrando na aula passada, nós vimos que ΔX é o deslocamento, que é a posição final menos a posição inicial, que é dado também em metros. Agora vamos fazer uma atividade bastante simples e que, por sinal, foi de um vestibular da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, o antigo Cefet. Na decolagem, um certo avião partindo do repouso percorre 500 metros em 10 segundos. Considerando a sua aceleração constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade com que esse avião levanta voo é em metros por segundo de letra A, 100, letra B, 200, letra C, 125, letra D, 50 e letra E, 144. Então, nós vamos aplicar neste caso, porque nós conhecemos, queremos saber a velocidade final, conhecemos que ele partiu do repouso, ou seja, a velocidade inicial é igual a zero. Conhecemos a aceleração, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E temos o deslocamento que ele vai fazer na pista, que é 500 metros. Usando, então, a equação de Torricelli, que é V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔX, substituindo, nós vamos ter que o V final é igual a zero, que é a velocidade inicial, ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é 10, vezes o ΔX, que é 500. Fazendo as continhas, nós vamos ter que V ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 10, 20, 20 vezes 500 igual a 10.000. Ou seja, V ao quadrado igual a 10.000. Tirando a raiz de ambos os membros, vamos ter que V é igual a 100 metros por segundo. Assim como no MRU, tínhamos diagramas para representarmos os movimentos. No MRUV, os teremos novamente, mas um pouquinho mais ampliado e com algumas diferenças básicas. Os diagramas, então, do movimento uniformemente variado são: o diagrama horário das posições, como é uma função horária das posições, é dado por uma função de segundo grau. E temos nesse diagrama a formação de um gráfico já bastante conhecido, que é a formação de uma parábola. Lembrando que a função horária é x igual a x0 mais v0 vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado, portanto, sendo uma função de segundo grau, que a característica é uma parábola. Lembrando que onde o gráfico corta o eixo y, igualmente nós tínhamos lá no MRU, é a posição inicial. E não tem sentido, novamente, nós desenharmos a parábola do lado negativo dos tempos. Lembrando que os tempos é dado pelo eixo x, o eixo dos tempos. Então, nós vamos começar a partir do ponto 0 e vamos para a direita. E nós vemos essa característica. Nós podemos ter tanto um diagrama, uma parábola, com concavidade voltada para cima, isso quando a aceleração for positiva, quanto um diagrama com a concavidade da parábola voltada para baixo, quando a aceleração é negativa, conforme a gente vê nas figuras. Já no diagrama horário da velocidade escalar, temos uma função de primeiro grau. Função de primeiro grau porque a função v igual a v0 mais a aceleração vezes o t é uma função de primeiro grau. E lembrando que a característica de uma função de primeiro grau é uma reta. E essa reta, ela vai, diferentemente do que no MRU, ela vai ser crescente ou decrescente. E essa crescência ou decrescência vai ser de acordo com a aceleração que esse corpo vai ter. Nós vemos neste gráfico que nós vamos ter novamente no eixo x os tempos, no eixo y a velocidade. Aonde se inicia a velocidade, nós temos que a velocidade inicial. Se ela for uma função crescente, ou seja, à medida que nós vamos para a direita, aumenta a velocidade, nós vamos ter uma aceleração positiva. Agora, se nós vemos caso contrário, quando nós vamos para a direita, a velocidade decresce
ou seja, se aproxima de zero e vai para o valor negativo, nós vamos ter uma aceleração negativa. Lembrando, a velocidade inicial é onde se inicia o gráfico e não tem sentido, novamente relembrando, fazer o gráfico à esquerda do ponto zero, ou seja, porque a gente não tem tempo negativo escalar. Esse diagrama a gente já viu lá no MRU, que ele era caracterizado por uma reta que ficava exatamente sobre o eixo dos tempos. No nosso caso aqui, no MRUV, a aceleração também vai ser constante, ou seja, vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos. Só que ela tem um valor de aceleração diferente de zero. Ela pode tanto assumir valor da aceleração positiva quanto a aceleração negativa. Se a aceleração for positiva, nós vamos ter um gráfico onde a aceleração vai ser acima do eixo dos tempos. Enquanto, se a aceleração for negativa, vamos ter abaixo do eixo dos tempos. Relembrando novamente que não há sentido a gente desenhar esse gráfico para o lado negativo dos tempos, porque o tempo só pode ser positivo. Nesse diagrama temos a formação de uma figura conhecida que a gente já falou na aula anterior, ou seja, de um retângulo. E esta área, se por exemplo eu quero saber entre o tempo inicial e o tempo final, qual foi a variação da velocidade, basta eu calcular esta área. Esta área vai me dar o quê? A variação da velocidade. Como é que a gente calcula a mesma área de um retângulo? Base vezes altura. Fazendo base vezes altura, esta área vai dar a variação da velocidade. Já no diagrama velocidade em função do tempo, nós vemos que o gráfico dá uma figura um pouquinho diferente do que a gente viu no anterior, que era simplesmente um retângulo, que é a área da base vezes a altura. Nesse diagrama a gente vai ter que pensar e relembrar um pouquinho da área das figuras que a gente estudou lá em matemática de quinta ou oitava série. Essa figura é um trapézio. Como é que a gente calcula a área de um trapézio mesmo? Vamos relembrar. Primeiro nós temos duas bases no trapézio, temos uma base maior e uma base menor. Então vamos ter correspondente uma altura. Então como é que a gente calcula a área de um trapézio? A área é igual a base maior mais a base menor, isso uma soma, depois multiplicamos pela altura e dividimos por 2. Esta área formada no diagrama vai dar o nosso deslocamento, exatamente como a gente viu no MRU. Só que no MRU a figura não era um trapézio e sim um retângulo. Então nós temos que tomar cuidado para não confundir um gráfico, um diagrama do MRUV com um diagrama do MRU. Temos que tomar bastante cuidado. Relembrando, no diagrama velocidade em função do tempo do MRU, nós vamos ter uma reta constante, ou seja, paralela. Já no diagrama do MRUV, nós vamos ter uma função crescente ou decrescente. Essa é a dica para a gente não confundir. Já o diagrama da aceleração, nos dois casos ela vai ser constante, só que no MRU vai estar sob o eixo dos tempos. No MRUV, ou ela vai estar acima do eixo dos tempos ou abaixo do eixo dos tempos, de acordo com o sinal da aceleração. Já no diagrama dos espaços em função do tempo, no MRU vai ser uma função crescente, uma reta, ou decrescente de acordo com a velocidade. Já no caso do MRUV, vai ser uma parábola. Agora vamos fazer alguns exercícios da nossa apostila. O gráfico abaixo apresenta a velocidade de um móvel em função do tempo. Qual foi a aceleração escalar média do corpo t igual a 0 de 2 segundos e t igual a 5 segundos? Ou seja, tempo inicial 2 segundos, tempo final 5 segundos. E qual foi o seu deslocamento neste tempo? Então, vamos começar observando o gráfico, com bastante calma. Não tenha pressa para resolver. Primeiro observe e tenha em mente os dados. Nós vamos ter no eixo dos tempos, que é dado em segundo, portanto, sistema internacional. E no eixo da velocidade, também no sistema internacional, em metro por segundo. Observamos no eixo dos tempos, dois tempos marcados. 2 segundos, que é o T0, ou seja, o tempo inicial, e o tempo de 5 segundos, que é o tempo final. Olhando agora especificamente para o tempo inicial, 2 segundos.
nós vamos ver correspondente velocidade de 7 metros por segundo. No tempo de 5 segundos, nós vemos uma velocidade correspondente de 10 metros por segundo. Agora nós temos que relembrar como é que a gente calcula a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Variação da velocidade é velocidade final menos a velocidade inicial. Tempo final menos o tempo inicial, que é a variação do tempo. Colocando agora na fórmula, a gente vai calcular a aceleração. Vamos ter que a aceleração é igual à velocidade final, para 5 segundos, que é de 10 metros por segundo, menos a velocidade inicial, para o tempo 2 segundos, que é o nosso tempo inicial, que vale 7 metros por segundo, dividido pelo tempo final, que é 5, menos o tempo inicial, que é 2. Então, nós vamos ter que a aceleração é igual a 3 dividido por 3, ou seja, a nossa aceleração deu 1 metro por segundo ao quadrado. Já para a gente calcular a variação das posições, nós vamos, como nós falamos agora há pouco, ela vai formar um trapézio. Lembrando, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Olhando no gráfico, aonde vai ser a base maior? Vai ser o lado que corresponde a 10 metros por segundo. Enquanto a base menor vai ser os 7 metros por segundo. E a altura deste trapézio vai ser dado pelo eixo dos tempos, que é a diferença entre o 5 e o 2, que vai ser 3. Portanto, fazendo o cálculo da área, nós vamos ter área igual a 10 mais 7 multiplicado pela altura 3 dividido por 2, que nós vamos ter um deslocamento de 25,5 metros. Metro, porque todas as unidades que nós usamos nesta atividade estão no Sistema Internacional. Galera, o tempo voou, então o conselho que eu dou, pega a apostila, reveja os conceitos, veja a teoria, compare os gráficos do MRU com o MRUV, porque senão você confunde na hora de uma prova, isso não pode ter nenhuma dúvida. E faça as atividades da nossa apostila. Na próxima aula, vamos ver outro assunto e que com certeza vai ajudar.